livro de Apocalipse é uma mentira, é uma fantasia, é uma farsa? Há mais ou menos 3 anos atrás, 4 anos, lá em 2019, estourou-se, principalmente aqui no Brasil, uma notícia sobre um surto viral. Foi um acontecimento muito forte, mas eu preciso te falar, isso está relatado na Bíblia. Algo também que aconteceu recentemente, que está acontecendo agora, é a guerra em Israel, entre Israel e o Hamas, a guerra na Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia. A Bíblia também fala a respeito disso. Se você ler o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, você vai se deparar com o que é chamado de o pequeno Apocalipse de Mateus, onde o próprio Jesus, ele cita algumas coisas que aconteceram e que viriam a acontecer. Povos se levantando contra outros povos, nação se levantando contra nação, e que haveriam guerras e rumores de guerra. Está acontecendo agora, nós temos relatos, notícias todos os dias, pessoas inocentes morrendo por defender sua nação, por defender a sua terra, a sua pátria. Enfim, a palavra que Yeshua soltou, ela está se cumprindo hoje. E nós temos a oportunidade de contemplar esse cumprimento. Mas espera aí, para mim poder te explicar por que nós fomos a geração escolhida para ver tais profecias se cumprindo, eu preciso que você deixe seu like aqui no vídeo, que você se inscreva, se ainda não é inscrito, compartilha. Esse é o primeiro vídeo de uma série onde eu quero falar a respeito do fim dos tempos, a respeito do livro de Apocalipse. Então vamos lá, faz a sua parte. Eu vou esperar você compartilhar e já eu volto, tá? É brincadeira, vamos voltar. Quais profecias bíblicas já se cumpriram? Será que elas vão se cumprir? Em que tempo nós estamos vivendo? Nós estamos nos últimos dias? Pois é, o Apocalipse é verdadeiro, as revelações foram entregues por ninguém mais e ninguém menos do que o próprio Yeshua, do que Jesus Cristo. Ele apareceu para João, para o seu discípulo Yohanan, no hebraico, e ele trouxe essas revelações fortíssimas. Existe uma passagem, inclusive, onde João escreve, e que na verdade ele não escreve, porque o anjo não deixa ele escrever. Ou seja, muitas outras coisas ainda foram ocultas a nosso entendimento. Então, muito do que está aqui ainda vai acontecer. Alguém aí ouviu falar sobre um incêndio na Austrália? Um incêndio no Canadá? É claro que eu não esqueci do vulcão, da erupção que aconteceu no Havaí, onde muitas pessoas perderam suas casas, suas posses, enfim. O fogo, calor, incêndio. Em Apocalipse, no capítulo 16, está escrito: o quarto anjo derramou sua taça no sol e lhe foi dada permissão para queimar as pessoas com fogo. Os homens foram queimados pelo calor intenso e eles amaldiçoaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas, em vez de darem as costas a seus pecados e lhe darem glória. Mano, tá calor de verdade, eu vou beber água aqui, né? Dá não, mas tá quente demais, tu é doido. Se por um lado nós estamos falando de incêndio, de calor, de coisas relacionadas a fogo, recentemente nós tivemos algumas catástrofes relacionadas a enchentes, a chuva forte, a ventos. Isso aconteceu aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Muitas pessoas que perderam suas famílias, que perderam suas casas. Foi agora, estamos falando de algo muito recente. Algo não tão recente assim, mas também recente. Foi a respeito do terremoto que aconteceu. E o próprio Jesus, em Mateus 24, fala de terremotos em vários locais, em lugares diferentes na Terra. Eu nunca tinha visto terremoto no Brasil. Às vezes você se apega às notícias, à mídia, a matérias onde eles tentam amenizar as coisas, onde tentam dizer que é normal, mas não é. A Bíblia já relatou isso e não tem condição de algo que foi escrito há muitos anos atrás está acontecendo agora e de forma tão precisa, tão específica. E eu nem preciso falar a respeito da tecnologia. As IAs daqui a pouco vai substituir o ser humano em muitas áreas onde nós atuamos, inclusive na minha, né, que estou aqui gravando e vou editar esse vídeo. Já existe inteligência artificial que ela gera o próprio vídeo. E eu confesso que isso me dá um pouco de medo, porque senão daqui a pouco misericórdia, meu Deus. Ok, mas o que diferencia essas catástrofes, esses acontecimentos, para os acontecimentos que já aconteceram lá atrás, ao longo da história? Lá atrás a peste negra matou não sei quantas pessoas e tal, e aquele negócio, o aquecimento global, a inversão dos polos. Então por que eu devo achar que tudo isso se trata de uma profecia bíblica? A resposta, senhoras e senhores, está em um detalhe. É que tudo isso está acontecendo de forma simultânea ou em um pequeno, em um curto período de tempo. Um acontecimento após o outro. Sabe quem foi que profetizou tudo isso? O próprio Eterno. Após o pecado de Adão e Eva no jardim, o Senhor, ele desce e ele sentencia
todos os envolvidos, tanto o homem quanto a mulher e também a serpente. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, ele diz: eu colocarei inimizade entre a descendência da mulher, entre a semente da mulher e a tua descendência. Ele te ferirá a cabeça e tu ferirá o calcanhar. Mas o que isso tem a ver com os últimos tempos, com as profecias e tal, e coisa e tal? É que, na verdade, você aprendeu que essa passagem se trata da morte de Jesus, aonde ele nos salva, aonde ele esmaga a cabeça da serpente, mas por ele ter morrido, é como se a serpente o ferisse no calcanhar, onde o sofrimento de Jesus remete à sua ferida causada pela serpente no calcanhar e a sua vitória, ele esmagando a cabeça da serpente. Essa é a interpretação mais comum, que eu mais escutei na igreja, que provavelmente você também. Mas eu quero trazer para você um pouco da sabedoria dos rabinos, dos sábios de Israel. Eles têm uma interpretação um pouco diferente a respeito desse versículo, dessa passagem. E eles interpretam mais ou menos que o calcanhar do Messias, ou Ikiveta de Mashiach, se trata de uma geração. Geração essa que iria ver, que iria adentrar, que ia entrar na era em que o Messias, ele viria, né? No nosso caso, ele retornaria, porque o nosso Mashiach, nosso Messias, ele já veio. E o Rabino Eliezer, o grande, na Mishnah, ele cita que na era do calcanhar do Messias, nós iríamos ver pessoas que iam ter nojo de quem odeia o pecado, aonde o conhecimento e a sabedoria dos mais velhos ou dos sábios, elas iriam apodrecer. O descumprimento, o afastamento, o esfriamento, né? Em outras palavras, em relação à palavra de Deus, em relação à Torá, em seguir os princípios do Eterno, iria ser algo muito difícil. Ou seja, quase ninguém ia sentir interesse. Isso está lá na Mishnah, Masachet Sotah 49b. E quem valida essas palavras? O próprio Jesus. O que ele fala em Mateus 24? As mesmas coisas. Ou seja, as pessoas não vão querer saber de Bíblia, não vão querer saber de Jesus. E nós estamos vivendo uma verdadeira inversão de valores, inversão de princípios. O errado é o certo já não tem mais tanto peso por aí, sabe? E é interessante como o texto ele é específico e ele tem um significado, porque fala sobre o calcanhar. Por que calcanhar? Quem já ouviu aquela expressão, hoje eu acordei com o pé direito? Qual é a primeira coisa quando você chega em um lugar? Qual é a primeira parte do seu corpo que entra, que você coloca? É o seu calcanhar. Ou seja, de acordo com os rabinos, o texto está se referindo a geração que entra nessa era, aonde ela viria a ver a vinda do Messias. Todas essas promessas se cumprindo. Tudo está acontecendo de forma rápida. A palavra diz que nos últimos dias o tempo seria abreviado. Então tudo isso que está acontecendo, na velocidade em que está acontecendo, é porque a palavra está se cumprindo. E nós não estamos percebendo, estamos dispersos. Jesus fala, bem-aventurado aquele que não viu e creu. E nós precisamos ver para crer. Ou seja, é uma grande inversão de valores e de princípios. É uma bagunça. Mas muitas coisas ainda vão acontecer. E eu só quero falar a respeito disso no próximo vídeo. Então eu peço que você se inscreva, eu peço que você curta, que você comente aqui. O que é que você pensa a respeito dessas palavras? Qual é a tua opinião? Eu quero te ouvir. No próximo vídeo eu quero tratar de algo muito importante, algo muito interessante e muito curioso a respeito do livro de Apocalipse. Tem algo ali, uma passagem, coisas que vão acontecer que fazem menção a algo que está lá atrás. Então tudo está conectado. Não se esqueça, Yeshua diz Aleph e Tav, o princípio e o fim. Tudo isso está conectado. Te espero aqui no próximo vídeo e até mais!